Gente, ele aqui, ele é maravilhoso. Meu, eu gosto muito dele. Ele é super inteligente, charmoso, hein? Ele é produtor de livros, escreve como ninguém, conferencista, melhor dizendo, e consultor organizacional. Sabe quem? César Romão. César, estamos juntos sempre, hein? Prazer. Seja bem-vindo sempre aqui. Prazer. Maravilhoso. É isso aí. Gente, essa mesa maravilhosa. E nós vamos ver o pensamento do dia. Eu quero saber a opinião de vocês também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você que inventou a tristeza. Olha, tenha a fineza de desinventar. Chico Buarque. Tá vendo? Olha, você que inventou a tristeza. Gente, a tristeza realmente, eu não acredito que ela seja inventada. Ela entrou, né? Eu vou dizer como padre, ela entrou porque foi dado abertura de alguma maneira para ela entrar. Porque quando se diz de fé e na criação do homem, pela fé. Deus criou o homem não para a tristeza, muito pelo contrário, para que ele tenha a verdadeira alegria de viver como ser humano, tendo os sentimentos dele, de Deus, né? Onde você encontra o verdadeiro ser humano? É tendo a vida de Cristo Jesus. Então, quando é que se desumana, melhor dizendo, desumaniza o ser humano? É quando justamente ele começa a ter a ilusão que a vida é dele, ele começa a andar com as suas próprias pernas, no sentido sem Deus. Estou falando pela fé. E é onde ele começa a dar vazão e encontrar a tristeza. Esse é o meu pensamento. Mas eu quero saber o pensamento também da mesa aqui. O que vocês acham dessa frase aí que Chico Buarque falou? Ele está pedindo, por favor, quem inventou a tristeza tem a fineza de desinventar. Ela só pode servir para o lado bom. Exato. Ela me joga para trás, mas o objetivo é Romão, o objetivo é... A tristeza é uma dor de ausência. Se a gente analisar, as pessoas tristes, elas têm ausência de algo. Ou de um ente querido, ou de uma coisa que não aconteceu na vida dela, que ela imaginava que ia acontecer. Então, a tristeza, para mim, ela é a dor da ausência. Como é que você vence a tristeza? Descobrindo a causa da dor. Qual é essa ausência que você está sentindo? Quando nós perdemos alguém que a gente ama, por exemplo, a ausência se instala. Não tem como, a pessoa fica triste. Sem dúvida. Então, a gente só resolve a tristeza, essa dor de ausência, quando a gente identifica a razão e trabalha nela. Se você quer ou não que essa dor siga permanente. E também é uma dor de carência. Muita gente é triste por carência, justamente para isso, para chamar atenção, para que você olhe, puxa, fulano está triste, coitadinho, né? Então, é uma maneira de falar, eu estou aqui. É uma ausência, que também é uma ausência, né? É uma dor de ausência de carinho, de amor, de amizade, de relacionamento. Então, se você está triste, para um pouquinho e fala assim, qual é a causa dessa dor, qual é a ausência que eu estou sentindo? E aí você tenta equilibrar isso. A gente está sempre numa busca de descobrir quem nós somos mesmo. Isso é uma frase... Nós tivemos até um santo católico nessa semana, que é São Bernardo. E uma das perguntas mais simples, ele se tornou doutor da igreja, inclusive, tão inteligente que ele era. Ele tinha uma pergunta, né? Para que eu vim nesse mundo? Para quê? Para quê? Né? Qual é o meu significado aqui? Claro, e ele começou a ter essas respostas dentro de uma busca pela espiritualidade, pela fé. Então ele começou a descobrir que Deus nos deu, cada um tem um sentimento, tem uma vida própria, né? Uma psicologia, um sentimento próprio. Mas se esse sentimento próprio, se ele for orientado por uma verdade que ele descobriu que é em Deus, então você encontra a alegria e você supera as tristezas, né? Porque você encontrou uma razão do seu significado aqui nessa terra. É interessante. Então o homem está sempre numa busca dessa busca de quem eu sou, para que eu estou aqui. E quem encontra esse objetivo, eu acredito que ele esbarra pela tristeza, mas ele supera. Mas olha, nós temos uma enquete aqui que hoje é o seguinte: você acredita que a tristeza
pode ser amenizada com a oração? Sim ou não? Não é? Tá vendo como a coisa foi se desenrolando aqui para ajudar você a participar. Nós queremos ver depois, no finalzinho, essa enquete, se você acredita que a tristeza, essa aqui que a gente está refletindo em várias vertentes, pode ser superada pela oração. Participa aí, olha, @programa Bendita Hora, tá certo? Põe a sua opinião e o padre já vou falar aqui no finalzinho do programa, tá? Vamos à primeira notícia? Vamos? Olha aqui, gente. Nunca desista de seus sonhos. Nunca. Pois o sim do seu coração é maior que o não do mundo. Diz o escritor César Romão. Meu Deus do céu. Ô César, você como ninguém pode introduzir já esse pensamento pra gente. Por que você chega a essa afirmação, né? Você colocou entre aspas, mas por que você fala, nunca desista de seus sonhos? Essa é uma frase de um dos meus livros. Se você desistir do seu sonho, você vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir nos seus sonhos, você será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Você sofrerá críticas por perseguir o seu sonho. Vão dizer que você é louco e que o seu sonho é uma loucura. Mas todo sonhador é um louco. E todo sonho realmente é uma loucura. Porém, quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. A gente passa a vida toda, eu vejo isso durante toda a minha carreira, as pessoas não seguem o seu coração. O mundo vai sempre dizer não para você. Sempre. Sempre. O meu primeiro livro recebeu 22 negativas. Hoje é um dos maiores best-sellers do mundo, depois de 22 negativas. Então, toda vez que o mundo disser não a você, siga o seu coração. Porque o sim do seu coração vale mais que o não do mundo. Nós temos que perseguir aquilo que acreditamos, sermos aquilo que acreditamos, e não se importe com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar a seu respeito é problema deles, não é seu. Sim. Eles que estão incomodados, né, com o que você está realizando. Nós nunca devemos usar teorias que nos criticam, que nos avaliam, que nos medem. Isso é muito comum hoje, né? Eu, quando comecei a escrever, diziam que a minha literatura era horrível, que eu não ia passar dos meus familiares. E aí eu sempre perguntava o seguinte, eu dizia assim, mas você escreveu algum livro? Não, ainda não, mas eu sou crítico literário. Então, os críticos normalmente nunca realizaram aquilo que você está realizando. O meu primeiro livro, o meu primeiro sucesso foi A Semente de Deus, mas o meu primeiro livro foi um tremendo fracasso. Eu mesmo peguei, comprei, coloquei no meu escritório, os amigos iam lá e falaram, Roma, você escreve, você mesmo compra a edição inteira, você é um fracasso como escritor. Acaba com isso, muda de carreira. E eu ouvia muito isso. Até que um dia um amigo entrou em casa, foi no meu escritório, viu aquele monte de livro, repetiu a mesma frase. E naquele dia eu disse a ele, eu não sou um fracasso, eu já sou um sucesso. Até hoje eu sou o escritor que tem 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. Eu não conheço outro. Né? E aí veio A Semente de Deus. Então eu vejo muitas pessoas desistindo daquilo que acreditam porque estão ouvindo o não do mundo. Não ouça o não do mundo, ouça o sim do seu coração. Mas assim, acho que só fantástico. Você é um monstro, cara. No bom sentido da palavra. Eu admiro demais você. Mas assim, Romão, mas eu acho que essa grandeza de você nunca desistir dos seus sonhos, ela precisa também ter uma outra grandeza, né? De repente você está na busca de um sonho, mas se você perceber que existe alguma coisa que ela possa ainda ser mais incrível do que o teu sonho, que você possa ter a grandeza de falar, olha, mesmo que eu não realize esse sonho que eu quis, eu encontrei algo que para mim hoje se tornou maior do que esse sonho que eu tinha. Isso também faz parte de uma grandeza do homem? Acontece. Pode acontecer, né? Porque às vezes você tem um sonho... Padre Márcio, você usou a palavra correta. Existem dois tipos de sonho.
sonho grandioso, que é o sonho de grandeza, né? E o sonho grande. Qual é a diferença? O sonho grande é aquele nosso. Então você fala assim, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar pelo mundo. Sim. Aí você tem o sonho grandioso. Esse é o que vai valer. O que é o sonho grandioso? É aquele que você realiza e ele auxilia a humanidade, de alguma maneira. Ele é um sonho seu que auxilia a humanidade. Quando você tem um sonho grande, o universo não te dá a ferramenta. Quando você tem um sonho grandioso, o universo te dá a ferramenta. Yunus, por exemplo, que fundou o Grameen Bank na Índia, o sonho dele não era ter um dos maiores bancos do mundo. O sonho dele era acabar com a miséria na Índia. O que faz na Índia? O que faz o universo? Dá um instrumento, o Grameen Bank, onde ele empresta dinheiro só para pobre e miserável e a longo prazo. E todo mundo paga, viu? Todo mundo paga, sem garantia. Então, se você quer sonhar uma coisa legal, ela tem que ser grandiosa, como disse o Padre Marcos. Aí sim o universo virá e te dará ferramentas para realizar esse sonho grandioso, porque ele vai auxiliar o mundo. Interessante isso, tá vendo, gente? Vamos a mais uma notícia, gente. Vamos lá? Olha aqui, ó. O governo de São Paulo começa a instalar totens de segurança com botões de emergência para acionamento da PM. O projeto piloto começou com a instalação dos totens nas regiões da Rua 25 de Março, da Praça da República e da Cracolândia. Olha que legal isso aí, hein? Ô Romão, o que você achou dessa informação aí, hein? Esse teste piloto aí. Eu acho muito bom, Padre Márcio. Um pouco tardio, né? Demorou demais. A Inglaterra já tem sistemas de vigilância há mais de 20 anos, por exemplo. Inclusive com reconhecimento facial, o que facilita a identificação de pessoas que são procuradas, né? Às vezes estão lá no meio do povo. Nós estamos muito atrasados ainda em relação à segurança. Esse é um bom avanço, tardio, mas ainda é tempo. Que tem resultados. Tem resultados, porque a população ela está bem desamparada. Hoje você fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, pelo computador, meio-dia. Pelo amor de Deus. Tem uma paciência que você não tem. O cara desanima, fala, nem vou fazer. A polícia reclama, né, muito. Principalmente o secretário de segurança, às vezes ele fala, não, tem que fazer o boletim. Bom, você tem que facilitar para a pessoa fazer o boletim de ocorrência, senão ele desiste. Aí passa, ele fala, não vou fazer. Então o governo está de parabéns, o que precisa é melhorar isso. Como é que a gente melhora isso, né? Isso daí tem que ser uma coisa sem experiência, já tem que instalar, tem que ser um projeto. Isso já tem que andar. Vai colocando em tudo centro, que é lugar. Você tem que ir colocando. Cidade toda. Na cidade toda. E a vigilância também, ela tem que se precaver contra o vandalismo, que vai acontecer. Nós temos um país vândalo ainda com patrimônio público. É capaz que o pessoal, quando vê que se instala lá, já vai lá e quebra isso de madrugada, porque, como você falou, tem esse vandalismo aí. Mas o importante é colocar mesmo. Gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta aí, que o papo tá bom, hein? Já, já. Mas então uma outra notícia aqui, gente. Olha aqui, ó. Saúde mental e relacionamentos. Mulheres psicoatípicas merecem afeto. Olha, essas mulheres aí são mulheres com outro nome que nós dávamos antes, histéricas, extremamente nervosas. Como é que é isso aí? Eu achava que tinha alguma coisa a ver com mulheres com problemas de histeria, fora do controle. Sabe que as pessoas muito... Né, Romão? Ali tem uma palavra muito importante, inclusive está em extinção, afeto. O afeto salva, o afeto cura. É um pouco o que você estava falando aqui, né? Exatamente. Do próprio... Então, em todas as circunstâncias, o afeto é muito importante, muito importante. E hoje a gente sente a ausência disso, né? Ninguém tem mais paciência nem tempo para ter afeto. Chapolin já falava disso, né? Chaves, a coisa... Entra um pouco nessa coisa da gente falar assim, eu não concordo com o que você está me falando. Isso machuca muitas vezes, é como se fosse uma ofensa, eu não concordo. Aí entra o Eu ego. respeito você, mas eu não concordo com as suas ideias.
Mas isso daí é uma coisa que nós temos uma dificuldade tão grande. Principalmente quando vem de alguém que a gente gosta. Por exemplo, eu e o Padre Marcos trabalhamos juntos e aí a gente não concorda com alguma coisa. Ele pode falar pra mim e falar, ok, então vamos achar um meio termo aí, né? Mas assim, às vezes eu vou jogar isso pro meu lado afetivo. Falar, nossa, o Padre Marcos não gosta mais de mim, porque eu não concordo com ele, ele não concorda comigo. É isso que eu tô falando. Né? Dá essa que ela entra um pouco, né? Nós temos essa dificuldade humana na nossa psicologia. Tem. Que nem você falou. Como é que você falou agora? Que nem tudo você... A sinceridade precisa ser mediana. Mediana. A gente não pode ser ponderada, sincero né? demais. Então, mas por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas. Para a sinceridade. E a sinceridade, ela é boa. Ela é ótima, na minha opinião, é ótima. Eu também acho. Eu adoro pessoas sinceras. Inclusive, eu ouço, né? Quando a pessoa fala, Romão, você não pensa? Eu fico ouvindo, eu presto atenção, gosto de aprender. Mas a maioria das pessoas não está preparada para a sinceridade, porque as pessoas têm o maior inimigo, né, do ser humano, que é o ego. Nós temos, pelo Enneagrama, 8 egos. Tem gente que é ego 15, não foi estudado ainda, né? Então, a maioria das pessoas hoje, você bate nesse ponto. Quem sois tu para me criticar? Quem sois tu para tentar me ensinar alguma coisa, né? Então... Uma outra notícia que isso aí está me deixando desesperado já. Olha, gente e gestão. O acaso não é por acaso. Será que com mais educação votaríamos melhor e teríamos um governo menos relapso e mais preventivo com os temas ambientais? Será? É uma pergunta para a gente colocar aqui nessa mesa. Hein, ô Romão? Vamos lá. Na minha opinião, o acaso não existe. Para mim, o acaso é uma convergência de fatos da sua vida que ficaram no seu subconsciente e um dia o seu subconsciente trabalhou, o universo deu uma mãozinha, né, e aquilo aconteceu, aí você fala assim, puxa, é coincidência. Não, não é coincidência. Muitas vezes a pessoa passa numa rua e fala assim, porque o nosso subconsciente não envelhece. O cérebro envelhece, o subconsciente não. Por isso muitas pessoas que às vezes têm problemas só lembram de coisa do passado, não lembram do presente, né? E aí o nosso subconsciente fica lá com aquela história que você quer morar naquela rua. De repente, um dia, tem uma casa para vender naquela rua. Aí você vai lá e compra a casa. Fala, puxa, que coincidência, aquela casa estava à venda e eu um dia queria morar naquela rua. Não é um acaso, é uma convergência de fatores existenciais. O acaso, imagina só, se ele existisse, seria uma tragédia. Tudo que você acha que é acaso na sua vida, faz uma avaliação e você vai ver que em algum momento da sua trajetória, você conviveu com aquilo, ou de maneira a pensar nisso. Hoje você tem uma profissão que, de repente, quando você era criança, você brincava e não lembra mais. E o dia que você se forma, o teu subconsciente vai lá e fala para você, eu não falei para você que um dia você ia ser médico, que um dia você ia cuidar de animal, como o professor Del Nero. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente atribui coisas ao acaso. Entendi. A própria Bíblia não fala de acaso, né? Tudo lá tem uma razão, tem um motivo, tem uma convergência. É uma convergência. Né? Você pega as muralhas de Jericó, fala, foi um acaso. Não, não foi um acaso. Houve ali diversos fatores que culminaram na derrubada. O Mar Vermelho, isso. Né? De época em época seca, enfim, várias coisas. Gente, mas que pena, meu nosso programa é tão curtinho, né? Boa já. Curtinho, padre. A gente nem viu o jacaré que ele trouxe. Eu nem vi o jacaré, nem vi a Elisângela falar que ia colocar a mão no jacarezinho. Deus me livre. Maravilha. César, prazer tamo junto, tá? Isso é maravilhoso. E que Deus abençoe você, viu, gente? Você que nos acompanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.